corte de 50 bips. Então, isso trouxe um pouco de ânimo para o mercado. O Copom preferiu ser mais conservador nessa primeira reunião, mas já sinalizando um corte mais intenso, né? Normalmente começa com 0,25%, mas já sinalizaram um próximo corte de 50%. Hoje, pela primeira vez, a gente vai ver isso no Boletim Focus, mas a previsão da expectativa caiu para baixo de 4%. Então, de fato, a gente tem visto uma manutenção de trajetória para baixo do dólar, e isso deu uma animada aí para finalmente o Copom iniciar o tão esperado corte de juros. Para a agenda econômica dessa semana, a gente teve PMI industrial hoje em 47, então veio fraco, veio abaixo do que é considerado, né, o 50 ali é o divisor de águas de retração ou ampliação econômica, então a gente está num cenário na questão da indústria de retração econômica. Amanhã sai produção industrial, que deve vir em linha com o PMI, né, deve vir baixo, e a ata do Copom com todo o racional da decisão, e pode ser que a gente tenha aí um esclarecimento mais enfático desse corte de 50 bases, então é interessante acompanhar. Quarta-feira sai PMI composto de serviços, finalizando os PMIs aqui no Brasil. Quinta-feira sai balança comercial e sexta-feira sai o IGPDI. Aí trouxe aqui como notícias, né? Primeiro essa aqui, que já citei ali na agenda econômica, retração da indústria se aprofunda no início de 2026, mostra o PMI, né? Então abaixo de 50 pontos. Aí trouxe algo que a gente já vem falando desde o ano passado, que muito provavelmente segurança pública vai ser uma grande pauta aí dessa questão eleitoral para 2026. Isso deu uma arrefecida, perdeu um pouco o contexto principal, depois que o Lula e o Trump conseguiram se entender ali, a direita diminuiu essa pressão de tentar enquadrar o Brasil como, né, principalmente as facções ali de crime organizado como narcotraficantes, e aí está entrando junto a pauta de saúde. E o que eu acho interessante, né, normalmente essas pesquisas elas são encomendadas por alguém, às vezes até por partidos políticos. Então, só o fato de ter saído uma pesquisa dessa já mostra um interesse ou da mídia ou de algum partido político de colocar esse assunto em voga, né? Você traz isso para uma campanha, isso é difundido na mídia e automaticamente passa a ser um assunto conversado de novo. Aí trouxe pós-recesso, Câmara deve destravar a agenda econômica, temas eleitorais e temas eleitorais até o Carnaval. Então, hoje volta aí, né, finaliza o recesso, voltam os trabalhos do Congresso como um todo, tanto Câmara como Senado. A gente tem a PEC do crime, lá das facções, que o Lewandowski, ainda ministro da Justiça, encaminhou, isso precisa ser reconsiderado. Então, também é mais um pouco de lenha nesse assunto de segurança pública. Também tem a questão da dosimetria, de anistia, aquele vucu-vucu todo que o Lula, né, derrubou, né, vetou algumas coisas, vetou alguns parágrafos, enfim, agora isso volta para o Congresso, que pode derrubar o veto ou refazer uma lei, então também tem esse assunto. Tem toda a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia, beleza, o acordo foi aprovado, agora todos os congressos têm que definir ali condições e etc. Aí trouxe também algo que a gente já vem falando há algumas semanas, né, de um projeto muito grande que tem dentro da direita, e aí, consequentemente, também acaba sendo um projeto da esquerda, que é conquistar o Senado, né? Então, com risco para Lula nos estados, principalmente com a eleição do Senado, o governo pressiona Haddad, justamente para sair como senador, e escala alguns ministros. A Simone Tebet foi definida aí como candidata do Senado pelo estado de São Paulo, e é o primeiro nome lançado aí para o Colégio Eleitoral do estado de São Paulo, que é o principal do país. Aí também trouxe STF retoma trabalhos também, né, acabando o recesso, e Fachin decide e tenta destravar debate sobre o Código de Conduta, algo que ele já vem fazendo também desde o ano passado, desde que o Dias Toffoli viajou com o advogado do Vorcaro no avião particular para ver a final da Libertadores. Esse assunto já entrou em pauta e desde então só escalou, né? É meio inaceitável as coisas como são, principalmente
essas relações de ministros, né, ou melhor, de escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo, porque acaba que, né, a gente pensa assim, o Banco Master, o Vorcar, um puta escândalo envolvendo um monte de gente, um monte de dinheiro sujo levantado, desvio, golpe e tudo mais. Aí o advogado que trabalha nessa causa, que ganha muito dinheiro, ele ganha parte do dinheiro que é de toda uma mutreta, só que o dinheiro dele é tido como honesto, porque afinal de contas ele está prestando um trabalho, né? Então, de fato, tem uma linha muito tênue aí de você estar participando do escândalo e do golpe e de todo, enfim, de todo a engenharia para se roubar os cofres públicos, mas você está ali como se você estivesse fazendo o seu trabalho e você não é envolvido, não é culpado de nada. Bom, aí trouxe uma notícia que eu mandei para vocês no fim de semana. A MDB vai incluir Michel Temer em pesquisa para a presidência nas eleições de 2026. Acho que esse é um movimento interessante para a gente ver. O Temer não foi um presidente muito popular, né? Teve toda a questão da esquerda dizendo que foi um golpe, etc., e um momento de muita turbulência lá com os Joesley, com os irmãos Batista e tudo mais. Mas depois que ele deixou a presidência, a gente viu uma piora considerável na relação fiscal, nas relações institucionais. Ele sempre estava ali por trás, tentando articular politicamente, né? Foi um assessor do Bolsonaro, inclusive, quando era presidente, né? Escreveu uma carta para o Bolsonaro, meio que articulando e diminuindo, colocando panos quentes nessa relação do Bolsonaro com o Supremo. Também foi um articulador, também foi um assessor do Banco Master, como várias pessoas aí do entes públicos, né? Mas ele tem sido, desde que deixou de ser presidente, cada vez mais com os olhos de que foi um bom presidente. Então, acho que é um candidato interessante. Vamos ver os resultados dessa pesquisa. Com certeza é um candidato que, se ganhar uma atração aí, se já nessa primeira pesquisa já apresentar uma aceitação razoável, acho que tem chance para mercado animar, esse tipo de coisa, muito porque, né, como eu trago aí a próxima manchete, PSD de Kassab definirá candidato ao Planalto até dia 15, o PSD, que é o grande partido do centro, Kassab é provavelmente o nome mais forte dos bastidores da política nacional. Ele está simplesmente, vieram para o PSD o Eduardo Leite, que estava no PSDB, o Ratinho Júnior já estava, e o Caiado, se eu não me engano, estava no MDB ou no Podemos, posso estar enganado, né? Mas então, 3 governadores que têm uma aceitação significativa nos seus estados vieram para o PSD, para um deles sair candidato. Então, é de fato mais uma sinalização de força, né, de você conseguir tanto o Rio Grande do Sul, quanto Paraná, quanto Goiás, se unirem aí no candidato lançado pelo Kassab. Ele segue insistindo no nome do Tarcísio, já disse que o PSD está de portas abertas para recebê-lo, e tem essa questão da semana passada, a forte realização na Bolsa foi depois da visita do Tarcísio ao Bolsonaro, ali na Papudinha, em que eles meio que chancelaram o apoio do Tarcísio à candidatura do Flávio, né, enquanto o Tarcísio vai seguir para a reeleição no governo de São Paulo. Eu acho que mostra muito de como o centro-direita e a direita não está nem um pouco comprado com a ideia do Flávio Bolsonaro. Falta só a família Bolsonaro, de fato, entender isso e apoiar um outro candidato. Caso contrário, eu acho muito improvável que, né, se a direita for tão polarizada, tão dividida, acho muito improvável que o Lula não seja reeleito. Bom, trouxe o IPCA, o Boletim Focus também da semana, uma variação muito pouco expressiva do IPCA terminal para 2026, caindo de 4 para 3,99, mas pela primeira vez sendo negociado abaixo de 4, manutenção de 1,8 para o PIB, manutenção em 5,50 para o câmbio, manutenção em 12,25 para a Selic terminal desse ano. Para 2027, manutenção em 3,8 para o IPCA, 1,8 para o PIB, uma queda também muito pouco expressiva de 5,51 para 5,50 para o câmbio, manutenção em 10,50 para a Selic.
E 2028, manutenção dos 4 vértices, sendo 3,5% para inflação, 2% para PIB, 5,52% para câmbio e 10% para a nossa taxa de juros, né? Então, uma coisa também que a gente percebe é que a gente tem aí um corte endereçado nesse ano, no próximo, e aí, a partir daí, já meio que uma manutenção do juro aí acima de 2 dígitos. Bom, nessa semana a gente começa a temporada de divulgação de resultados, né, do quarto trimestre do ano passado. A gente tem Indústrias Home amanhã, Itaú e Santander no dia 4, BR Partners, né, BRBI no dia 5, Multiplan também no dia 5, Porto Seguro e Bradesco também no dia 5, e o Banco ABC. Então, praticamente, tirando o Home, que é indústria, né, e Multiplan, que é shopping, todas as empresas aí mais do setor financeiro divulgando resultados nessa semana. Interessante para a gente acompanhar, principalmente Itaú, Porto Seguro e Bradesco, né, são posições que a gente tem, e ver principalmente como virão os resultados enfim, do sistema bancário como um todo. Internacional, acho que o grande destaque da semana passada, né, se concentraram tanto na manutenção dos juros nos Estados Unidos, na banda ali de 3,5% a 3,75% ao ano, e principalmente no anúncio do Kevin Warsh como próximo presidente do Fed, né. A gente vai falar um pouco disso, mas primeiro falando sobre a agenda comercial, a gente teve PMI industrial nos Estados Unidos em 52,4, vindo em linha com o que era esperado e ainda mostrando uma expansão econômica do setor industrial. Amanhã a gente tem oferta de empregos da JOLTS, quarta-feira a gente tem pedidos e juros de hipoteca, PMI composto de serviços e total de vendas de veículos, então também aí um dado na quarta-feira que deve corroborar essa questão do PMI industrial. Quinta-feira a gente tem demissões anunciadas, pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, balanço patrimonial e saldo de reservas com bancos do Fed. Sexta-feira a gente tem payroll, que é o dado mais importante da semana, e aí vários dados falando de emprego, né? Então, ganho médio por hora trabalhada, taxa de desemprego, expectativa de inflação, confiança do consumidor e percepção econômica do consumidor pelo Fed de Michigan. E na zona do euro, a gente tem PMI industrial saindo hoje, terça-feira tem dados de empréstimos bancários do Banco Central Europeu, quarta tem PMI composto de serviços, tem tanto PCI quanto PPI, então a gente tem dois indicadores de inflação para acompanhar. Quinta-feira sai PMI da construção, vendas no varejo e o dado mais importante, que é a decisão de juros pelo Banco Central Europeu. Aí trouxe aqui, né, como notícias, primeiro, o ouro despenca 11% com forte realização de lucros e o Warsh no Fed, mostrando que o Warsh, né, apesar de ter sido um indicado do Trump, que vem há muito tempo criticando o Powell com a questão principalmente de corte de juros, etc., existia uma expectativa do Trump anunciar o Kevin Hassett, que é um cara muito dove e que já vinha fazendo alguns comentários sobre corte de juros, etc., mas o Warsh, ele já é muito mais hawkish, já fez severas críticas à grande expansão monetária nos Estados Unidos, o efeito disso na inflação. Então, o mercado passou a ver, de fato, um banco central ainda hawkish, ainda segurando o juro alto, consequentemente, o título público americano rendendo, o ouro tende, né, já que o ouro é um ativo, uma reserva de valor, mas que não gera juros, né, não rende. Então, a partir do momento que você tem um presidente do Fed com uma visão mais hawkish, mais preocupado com o controle de inflação, que a gente vê que segue forte nos Estados Unidos, a gente teve uma desvalorização do ouro e uma apreciação do dólar, né? E aí trouxe um trecho do texto falando um pouco sobre isso, né? Os mercados veem o Warsh como um candidato mais hawkish do que, por exemplo, o Kevin Hassett. No entanto, o Banco Alemão continua a ver uma alta probabilidade de que o Fed ceda a pressão do presidente Trump, né? Mesmo que parcialmente, né? Mesmo que fique meio em cima do muro ali, e que deve ter corte de taxa de juros, mas menos do que se esperava, né? E enquanto isso, os últimos dados dos Estados Unidos mostraram que preços cobrados pelos produtores por seus bens e serviços aumentaram mais do que o esperado de dezembro, ou seja, pressão de inflação
e com uma pressão ao mesmo tempo do presidente em cortar juros. E aí trouxe essa outra matéria do Brasil Journal, porque a curva de juros empinou nos Estados Unidos, mostrando exatamente isso, é o que aconteceu no governo Dilma, quando você corta juros na canetada, sem ter um embasamento técnico para isso, você tem uma queda nos juros curto, mas você tem um aumento na curva longa dos juros norte-americanos, já que você já está sobre uma pressão inflacionária, você vai cortar juros na canetada, naturalmente você vai intensificar essa pressão inflacionária, e em algum momento você vai ter que subir os juros de novo com mais intensidade, então a curva longa empina, e esse é o grande problema. É muito mais estrutural você ter um fechamento de juro longo do que o de juro curto, né? Então, mostrando de fato que o Donald Trump não tem feito um bom trabalho na questão fiscal, e que o mercado como um todo tem precificado isso, e é um dos motivos que a gente vê esse fluxo forte de capital saindo dos Estados Unidos e vindo para emergentes. Bom, aí trouxe bastante coisa aqui de internacional, mostrando esse novo realinhamento geopolítico, né? Então, primeiro, o orçamento da França abre caminho para aumento dos gastos militares do Macron. A gente já vem falando sobre esse receio da União Europeia ser abandonada pelos Estados Unidos como um protetor ali na questão militar. A gente também tem um problema fiscal na zona do euro como um todo, né? Então, também mais gasto fiscal, e também eu acredito que esse seja um dos motivos da gente começar a ver fluxo para mercado emergente. A gente sempre olhou para o fiscal de mercado emergente e falava, não, mas pô, o fiscal dos Estados Unidos, o endividamento é muito maior, o endividamento dos principais países da União Europeia é muito maior. Você fala, pô, mas são países mais sólidos, né, que têm um risco mais baixo. E a partir do momento, né, embora o Brasil tenha piorado, todo mundo tem piorado no fiscal, mas quando você olha no relativo, você fala, tá, o Brasil piorou, mas os Estados Unidos está piorando mais, né? A França está piorando mais, então no relativo o Brasil piora menos, e também os governos de países emergentes têm muito mais know-how de como lidar com endividamento alto, com inflação, etc. Então também, aí já é uma leitura minha, né? Também é um motivo que eu vejo desse fluxo para mercado emergente. Aí trouxe Israel reabre fronteira com o Egito para fluxo limitado de palestinos sob cessar-fogo. Então fizeram ali a reabertura de Rafah para tirar civis ali da faixa de Gaza, da região palestina. Trouxe aqui votação de pacotes que põem fim ao shutdown parcial ocorrerá em alguns dias, né, lá nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, nas aprovações de orçamento e etc., os Estados Unidos com dificuldade de aprovar o orçamento, e o governo entrando em shutdown, ou seja, acabou o dinheiro, você começa a deixar de pagar gente até você negociar no Congresso a aprovação do orçamento. Isso tem sido muito frequente no governo do Trump, mostrando tanto essa falta de gestão fiscal, quanto um aumento da insatisfação política como um todo sobre o governo do republicano. Aí trouxe generais dos Estados Unidos e Israel se reúnem no Pentágono em meio a tensões com o Irã, né? Isso tem escalado. Aí essa outra notícia, o líder supremo do Irã diz que qualquer ataque dos Estados Unidos levaria a uma guerra regional. Isso foi dito ontem, dizendo que se os Estados Unidos atacar o Irã, vai ter uma guerra no Oriente Médio como um todo, principalmente com Israel como alvo, que é meio que o grande aliado dos Estados Unidos ali, é tanto a base militar principal quanto o principal apoiador. Então, está bem mais tenso do que era imaginado esse conflito. O Irã tem um armamento bem significativo. Essa questão do líder supremo e do regime ditatorial do Irã, que está desde a década de 70, nunca teve tão fragilizado, e é um regime muito agressivo, assim, muito autoritário, muito agressivo. Então, a gente vê, de fato, essa bagunça toda geopolítica, e no meio disso tudo, o secretário russo reitera apoio à posição da China sobre Taiwan, que era algo que a gente já vinha falando aqui também, né? Pô, beleza, a Rússia está ali invadindo a Ucrânia, os Estados Unidos invadiu ali, entre aspas, a Venezuela, tem colocado
pressão em outros países aqui da América do Sul, que em algum momento a China ia olhar para Taiwan e falar, bom, já que todas as potências, né, as outras duas grandes potências, cada um tomaram um pouco de território, a gente vai tomar também, e essa possível volta de nações imperialistas aumentando seu território sobre nações teoricamente autônomas e independentes. Bom, nossos dados de inflação a gente atualiza quando os de janeiro saírem. Em relação a produtos, a XP manteve o asset allocation dos produtos, né, das carteiras, sem nenhuma mudança desde dezembro, já quando teve uma mudança bem pequena.